Oi. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui na sexta-feira sobre as parábolas do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu melhoro essa tela. Ok. Glória ao Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre a parábola do joio e do trigo. Antes de nós começarmos, Pai do Senhor, Tenente Coronel, que alegria, hein? Ah, menino. Pai do Senhor, irmão Pedro, estamos aqui transmitindo pelo Face, pelo Instagram e pelo Meet. Bom, glória a Deus. Pai do Senhor, Samuel, que bom que você está aqui também. Pai do Senhor, glória a Jesus. Já começamos? Então, aproveita que... Cadê Pedro? Pedro, ora aí para nós começar, Pedro. Pedro? Pedro sumiu. Sim, senhor. A paz do Senhor, irmão Pedro. Pedro no Meet, ora para nós começar em nome de Jesus. Calma. Amém. Deus poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida, te exalto, te bendigo, Senhor Jesus, por mais um privilégio que o Senhor me dá, Senhor. Está todos nós aqui reunidos, Senhor Jesus, para o Senhor aprender mais sobre o Senhor, sobre a tua palavra. Vem para que o Senhor traga direção, Espírito Santo, a cada um de nós, abre nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor. Para que a gente compreenda mais, Senhor, o que o Senhor quer, Senhor, nos ensinar nesta noite. Usa o teu servo, Senhor, em toda ousadia, toda sabedoria e conhecimento. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Possa nos ensinar, Pai, o que o Senhor tem para nós te nós louvamos, nessa noite, Senhor, Pai. meu Toca Deus, nos nossos nos corações, ensina a Pai, tua e palavra, vida através da tua palavra. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, todos os irmãos aqui, os irmãos que estão no Face, no Meet, no Instagram, nós vamos seguir a seguinte metodologia. Nós estamos na nosso segundo estudo sobre as parábolas de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Abram a Bíblia, quem puder, em Mateus capítulo 13, versículo 24. O que vai acontecer, irmãos? Como nós estamos em mais de uma rede, nós vamos fazer da seguinte maneira: a gente explica, expõe e depois abre momentos para dúvida, para comentário, para os irmãos falarem em nome de Jesus. Amém? Digita um amém aí os irmãos aqui, só para a gente ver se vocês entenderam, ok? Certinho? Então vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs outra palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os seus empregados dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, tendo ido com ele os servos do dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu ele: um inimigo fez isso. Perguntou então os servos: querem que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, também não arranqueis o trigo. Pai do Senhor Vinícius, deixa crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para queimar. Então, colhei o trigo e guardai no celeiro. Agora, irmãos, nós vamos pular para Mateus capítulo 13, versículo 36. Mateus capítulo 13, versículo 36 da palavra do Senhor. Diz o seguinte: tendo despedido a multidão, foi para casa. E chegando ao pé deles, os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E disse: o que semeia a semente é o filho do homem. Jesus falando sobre si. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou a má semente é o diabo.
A colheita é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino o que causa pecado e todos os que praticam mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Glória ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, antes de nós entrarmos na parábola, propriamente dito, tem que fazer alguns comentários, certo? Primeiro comentário que nós temos que fazer, que a luz não está muito boa. Primeiro comentário que nós temos que fazer, irmãos, é o seguinte, piorou a mesma coisa, é que o Senhor Jesus pregava por parábolas por 3 motivos. Primeiro motivo é porque era uma maneira fácil de ensinar. Segundo motivo é porque cumpre-se a profecia que ele ia falar por parábolas. E terceiro motivo era para ver quem realmente estava interessado. A primeira parábola, que é a parábola do semeador, fala qual que é a relação do nosso coração com a palavra de Deus. Como que nós nos relacionamos com a palavra do Senhor. A semente é a palavra do Senhor, então cada um se relaciona de alguma maneira. Um relaciona não querendo entender, o diabo vem e rouba. Outro se relaciona de forma superficial, qualquer luta, qualquer dificuldade faz com que ele abandone a palavra. A terceira maneira é aquele que se relaciona de maneira até animada, mas não consegue produzir frutos, porque está muito ocupado com os prazeres da vida. E a quarta maneira é que está em terra boa, que se relaciona com Cristo para poder produzir mais e mais frutos, mais e mais frutos. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós produzamos frutos. Agora o Senhor contou uma segunda parábola, que é o tema do nosso estudo, a parábola do joio e do trigo. Toda vez que nós estudamos a palavra do Senhor, meus irmãos, a gente estuda a palavra de Deus com 2 objetivos. O primeiro objetivo é a interpretação e o segundo objetivo é a aplicação. Primeiro objetivo, interpretação. Segundo objetivo, aplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: primeiro eu quero entender o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso simplesmente pegar a palavra de Deus e aplicar do jeito que eu quiser. Não, primeiro eu tenho que entender o que o Senhor está dizendo. E segundo, eu vou aplicar como isso funciona na minha vida. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o nosso norte, a nossa constituição, a nossa regra. Eu leio e aplico. A minha vida se molda a ela. Não ela se molda a mim. Não ela se molda a minha filosofia, a minha interpretação, as minhas aplicações, não. Eu me moldo a ela. Por que eu estou falando isso aqui com os irmãos? Porque a parábola do joio e do trigo é uma parábola que tem dezenas de aplicações, muitas aplicações que são viciadas. E viciadas não no sentido ruim, irmãos. É porque a gente já tem a aplicação automática. E a gente esquece da interpretação principal, que é o que a parábola quis dizer. O que a parábola quis nos ensinar primeiro, para depois nós aplicarmos. Até agora tá ok? Ok? Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, irmãos, continuando. Jesus usa de novo o meio agrícola para poder explicar sua parábola, dar os seus ensinamentos. E ele conta a seguinte história. O trigo era algo muito comum. Até hoje nós dependemos muito do trigo. E no tempo de Jesus as pessoas dependiam muito do trigo. Então ele conta que um homem pegou o seu campo, aplicou no campo semente de trigo, botou algumas pessoas para olharem esse campo, e com o passar do tempo, as pessoas dormiram, cochilaram, o inimigo veio, semeou uma semente de joio no trigo, e aí, na hora que começou a crescer, daquela alturazinha ali,
quando começou a aparecer, as pessoas, vixe, tem joio no meio do trigo. Tem joio no meio do trigo. E eles chegaram para o mestre e falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar tudo, vamos arrancar todo o joio para que a gente possa livrar a produção de trigo. E o senhor da plantação, que era muito sábio, disse, não adianta, se a gente arrancar o joio agora, a gente também pode danificar a plantação de trigo. Então nós vamos deixar todos crescerem, vamos deixar todos serem molhados, e aí no dia que a gente for colher, no dia da colheita, a gente colhe o joio, amarra e põe fogo, colhe o trigo, amarra e guarda. Simples assim. Nós vamos trabalhar dessa maneira. Todos disseram amém. Essa foi a história que Jesus pregou. Para os irmãos entenderem, Jesus falou isso mais ou menos assim, imagina num domingo à noite, igreja cheia, uma multidão ouvindo o Senhor. Amor? Uma multidão ouvindo o Senhor, todo mundo prestando atenção no que o Senhor estava falando. Acabou o culto, ele dispensou a multidão. Quem quiser ir embora, vai embora. Depois, irmãos, as pessoas chegaram e perguntaram assim, Senhor, nos explica essa parábola? Nos explica essa parábola? E aqui, irmãos, vem algo que a gente precisa entender. O Senhor nunca fez distinção entre quem vai para o céu e quem não vai. O Senhor nunca fez distinção em quem merece o céu e quem não merece. A salvação, a graça, é dada a todos. A diferença, irmãos, é como nós nos relacionamos com Cristo. Jesus contava as parábolas para descobrir quem teria interesse em aprender dele, para que as pérolas não fossem jogadas aos porcos, vamos dizer assim. Quem teria disposição em ouvir o que o Senhor tinha a ensinar. Acaba-se a reunião, as pessoas vão embora e alguns discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo falar algo muito importante, mas eu não entendi. O que o Senhor quis nos ensinar? O que o Senhor quis nos ensinar? Qual foi o objetivo do Senhor no momento que o Senhor contou aquela palavra para nós? Irmãos, nosso dever como cristãos é sempre estar interessado em entender o que está escrito na palavra de Deus. Entender o que o Senhor deixou para nós. Eu me encontro com muitos cristãos que estão tão preocupados com a voz de Deus específica para si, sem se preocupar com a voz de Deus geral. O que é isso? As pessoas querem saber qual tipo de chamada que eles vão ter, as pessoas querem saber qual tipo de ministério que eles vão ter, as pessoas querem saber se o Senhor quer que eles comprem um carro ou não comprem um carro, e isso e aquilo, que são coisas importantes. Mas antes de nós nos preocuparmos com isso, nós temos que nos preocupar em saber se nós estamos vivendo de acordo com os ensinos que Jesus deixou para nós, com a sua palavra, o que ele deixou reservado para nós, ou não. Eu já vi pessoas tão preocupadas em saber se iam ser ministros, se iam ter oportunidade, e despreocupados em perdoar, despreocupados em ajudar o próximo. Então, um cristão está sempre interessado em aprender e viver a palavra de Deus. E aqui, irmãos, antes de eu começar a explicar o que Jesus disse, como os irmãos já ouviram, já na cabeça da gente já tem um monte de explicação. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos aqui, pedir para os irmãos digitar quem é o joio e quem é o trigo, a maior parte dos irmãos já tem uma resposta. O joio e o trigo. Vamos lá. O joio é os crentes bons da igreja. O trigo é os crentes que fingem ser crente, né? O joio é aquela pessoa que é um religioso. O trigo é aquela pessoa que é um cristão verdadeiro. Normalmente a gente sempre relaciona a parábola do joio e do trigo, a gente dá uma aplicação para situação dentro da igreja, para uma situação religiosa, vamos dizer assim. Existem uma série de mensagens falando sobre o joio, sobre o trigo, sobre a diferença do joio, sobre a diferença do trigo, que são mensagens proveitosas, que trazem um bom crescimento para nós, mas a gente tem que entender a primeira explicação de Cristo.
Amém? Amém? Amém. Então todo mundo sabe que o joio, todo mundo fala, o joio é os crentes mais ou menos, o trigo é o crente de verdade, o joio e o trigo, e a gente sempre relaciona ao nosso ambiente eclesiástico, nosso ambiente litúrgico. Sim ou não? É ou não é, irmãos? Sim, sim. Muitas pessoas falam que o joio são os bons obreiros, o joio é os maus pastores, o trigo são os bons pastores, e aí o texto vai se desenrolando em cima disso. Mas quando Jesus disse essa parábola, ele mesmo explicou. E a explicação de Jesus é o seguinte: primeira coisa, o campo é o mundo inteiro. O mundo inteiro. Segunda coisa, o dono do campo plantou a boa semente. E a boa semente são aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que vão se posicionar e dar uma resposta positiva ao que Jesus falou, ao que Jesus ensinou, ao que Jesus propôs. Terceira coisa, o joio são aqueles que vão ter uma resposta contrária aos ensinos de Cristo, à sua salvação, à sua obra. E quem planta isso é o adversário. Os trabalhadores são os anjos. Os trabalhadores são os anjos. E no grande dia, os anjos vão separar o trigo do joio, o trigo do joio, e o trigo será guardado. E o trigo será guardado, e o joio será lançado no fogo. Amém. Ô irmão, eu mando o link para você daqui a pouco, porque agora tem um link. Depois desse estudo eu passo o zap para o senhor, eu já mando o link do Meet. O que acontece, irmãos? Jesus não está simplesmente preocupado com a rotina eclesiástica ao falar sobre essa parábola. Jesus não está simplesmente preocupado com o grau de relacionamentos que nós temos. Jesus está falando sobre salvação da humanidade. Salvação da humanidade. Com uma ênfase maior, irmãos, ao fim dos tempos. Ao fim dos tempos. O que Jesus está falando diz assim, o campo é todo meu. O mundo e tudo que há nele pertence ao nosso Deus. Pertence ao nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele deixou no mundo a oportunidade de nós sermos todos sementes de trigo. Por que o Senhor fala isso, pastor? Por que o Senhor fala isso? Muito simples. Eu digo isso porque a parábola anterior diz que cada um responde como deseja a semente. Então Jesus vem falando na primeira parábola do semeador como nós devemos nos comportar ao ouvir a palavra. E na segunda parábola do joio e do trigo, ele vem falando para nós qual que é o final daqueles que se comportam positivamente em relação à palavra, que dão ouvidos aos ensinos e à vida de Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o campo é todo meu, o mundo é meu, tudo há nele. Eu plantei no mundo a possibilidade das pessoas serem meus filhos. Como que eu sou filho de Deus? Irmãos, a palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Jesus Cristo e no seu sangue se tornam filhos de Deus. São adotados graças ao privilégio de que Jesus conseguiu para nós na cruz. É um direito imputado. Se eu creio em Cristo, eu entro diante de Deus no mesmo patamar que Ele e me torno filho de Deus. Então eu posso me tornar uma semente de trigo a partir do momento que eu me posiciono como filho de Deus, como eu creio no Senhor Jesus Cristo, no grande sacrifício que Ele fez por mim, sem eu merecer, sem saber que as minhas obras, que o meu bom nome, que as minhas atitudes não podem comprar a salvação, mas a morte e ressurreição de Cristo na cruz pode me dar. Eu vivo como Ele, como trigo, e produzo como trigo.
Diferentemente que eu posso ser um joio. E como joio, eu só tenho uma opção: viver uma vida vazia para a destruição. Aproveitar de todos os bens que o mundo me oferece, que o campo me oferece. Eu posso me alimentar da boa terra que o Senhor colocou para mim. Eu posso me alimentar da água que o Senhor vai depositar sobre mim. Eu posso me alimentar do cuidado de animais não invadirem a plantação e não dar uma resposta positiva ao meu Senhor, virar um joio. E qual que é a diferença? Irmãos, a diferença é... Nós vamos ficar nos atendo a detalhes técnicos da diferença do joio para o trigo, mas no final das contas é que o joio produz alimento e, além de produzir alimento, ele tem um lugar certo para morar. O joio não, o trigo produz alimento e, além de produzir alimento, ele tem um lugar certo de morar. O que isso quer dizer? Quer dizer que os filhos de Deus, além de produzirem frutos, vão morar no céu. Em contraste do joio, que além de não produzir nada, tem a morada eterna no inferno. Essa parábola está querendo dizer para nós, irmãos, em resumo, que existe um céu e existe um inferno. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós vivemos numa época onde as pessoas têm tanto medo de falar algumas coisas, de pensar algumas coisas, de tornar algo agressivo, mas é uma verdade. Essa verdade não é para ficar causando medo. Existem pessoas que foram cristianizadas, vamos dizer assim, na base do medo. Tudo é inferno, 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 inferno. E essa não é a maneira correta. Mas, de qualquer forma, a gente não pode esquecer que existe um inferno eterno, sem fim, de muita dor e sofrimento, que estão destinados para todos aqueles que resolvem virar as costas contra o Senhor, resolvem abandonar o Senhor. As pessoas normalmente ponderam da seguinte maneira: mas eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma pessoa assim até bem sociável, eu sou educado, eu sou bonito, tal, e aí eu sou simpático, e inferno para mim não é condizente. É porque a gente está analisando numa esfera baixa, vamos dizer assim. Se você analisar numa esfera maior, você tem que pensar o seguinte: você pode crer ou não crer, mas existe um Deus. Esse Deus, ele é dono de tudo. E esse Deus que é dono de tudo resolveu te dar um presente. E o maior presente que ele podia te dar era o Filho que ele tanto ama, Jesus Cristo. Jesus Cristo vem à Terra como presente de Deus para nós, nos ensina a viver adequadamente, nos deixando ensinos maravilhosos. E para provar o quanto nos ama, morre na cruz para perdoar as nossas faltas e ser uma eterna prova de amor marcado na eternidade. Independente se nós somos cristãos ou não, religiosos ou não, quando a gente fala 2020, nós estamos dizendo: há 2020 anos atrás, Deus demonstrou sua prova de amor para comigo. Deus mostrou que me ama, enviando seu Filho para morrer por mim. E diante de toda essa prova de amor, de um Deus santo e perfeito, a gente diz não. Não. Eu acho que o Senhor fez foi uma tremenda besteira. Eu acho que o que o Senhor fez foi desnecessário. Eu acho que a minha maneira de viver é uma maneira muito mais interessante. E como eu não estou condizente com o Senhor, eu não estou muito afim do que o Senhor está falando, então eu vou desprezar tudo isso. E aí, por causa desse desprezo, existe a condenação, que é o inferno. Essa condenação que é o inferno. Lembrando que, infelizmente, quando a gente fala disso, quando a gente fala de cristianismo, a gente fala do que o Senhor falou, que a gente tem vários maus exemplos, vários absurdos, o que faz a gente questionar a nossa fé, questionar a prática, mas existem pessoas sinceras, existem pessoas que demonstram o amor de Deus verdadeiro, existem pessoas que são dispostas a ensinar a palavra de verdade,
De qualquer forma, nós estamos indesculpáveis diante dessa verdade. Então existe um inferno eterno que vai queimar eternamente. Queimar eternamente. Então a parábola do joio e do trigo não é para ficar fazendo contraste entre joio, entre trigo, entre qualidades de joio, entre qualidades de trigo. A verdade da parábola é dizer que o final é o que importa. Porque o joio e o trigo foram semeados na mesma terra. O joio e o trigo receberam o mesmo adubo. O joio e o trigo receberam a mesma quantidade de água. O joio e o trigo foram protegidos da mesma maneira de invasão de animal para comer e pisotear. Mas o final, a resposta desse joio e desse trigo vai dizer para onde que eles vão. Em contraste ao joio e o trigo, irmãos, em contraste ao joio, nós temos agora o trigo, que a parábola nos mostra, nos ensina que o trigo vai ser guardado na sala do dono da terra. No nosso caso, aqueles que viverem com Cristo, viverem para Cristo, encontrarão paz nas mansões celestiais. O céu, ele é real. O céu, ele é real. E é um lugar guardado, reservado para todo aquele que, em meio às suas lutas, fraquezas e dificuldades, não abrem mão de Jesus Cristo. Não abrem mão de Jesus Cristo. E quando eu leio a parábola do joio e do trigo, eu tenho que pensar: Senhor, eu estou produzindo frutos do teu reino, eu estou produzindo uma resposta verdadeira em relação à tua palavra, para que um dia eu possa me encontrar com o Senhor, ou estou simplesmente desfrutando de todos os privilégios que a vida me dá, a alegria de uma família, de um emprego, de saúde, de poder ter água, de poder ter alimento e todas uma série de bênçãos que o Senhor me dá, e não estou produzindo nada. Não estou produzindo nada. Quando a Bíblia fala sobre o joio do trigo, fala sobre o mundo inteiro. E aí a gente pode vir reduzindo. Tem joio e tem trigo no mundo inteiro, então tem joio e tem trigo na igreja. Tem joio e tem trigo no serviço. Tem joio e tem trigo na escola. Tem joio e tem trigo na família. Tem joio e trigo em tudo que é lugar. Mas o foco do Senhor é nos fazer lembrar que existe, irmãos, um final para a nossa vida. Existe um final para a nossa existência. E esse final é de paz eterna ou de danação eterna. De paz eterna com Cristo ou de tormento eterno. Essa é a aplicação que o Senhor está querendo passar para nós quando fala sobre a parábola do joio e do trigo. Todas as outras aplicações são viáveis, são positivas, são interessantes, nos edificam. Mas quando a gente olha para a parábola do joio e do trigo, nós temos que olhar com a percepção que há um lugar de paz eterna e há um lugar de tormento eterno. Um pensador cristão disse uma vez que se a gente ficasse um segundo no céu, um segundo no inferno, nos faria mudar nosso modo de agir completamente. Se você é cristão de qualquer linha, você crê que existe um lugar no céu e existe um lugar no inferno, que eles não são conquistados pelas nossas boas obras, que eles não são conquistados pela nossa maneira de falar, nosso jeito de se portar, mas são conquistados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Se eu vivo em gratidão a esse sacrifício, eu tenho um lugar no céu. Se eu simplesmente renego esse presente tão grande, só resta para mim o peso dessa decisão tão terrível. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer uma pausa para ouvir comentários, perguntas. Se os irmãos querem comentar alguma coisa, em nome do Senhor, aqui no Meet, no Instagram, Facebook. Eu sei que tinha uma explicação muito bem legível. Eu sempre tinha dúvidas sobre esse negócio. Sobre o povo pegar errado, assim. Não, o joio é quem tá no mundo, trigo. Só isso, sabe? Você explicar que o campo é o mundo inteiro.
lembrava tudo. Minha esposa está fazendo uns elogios aqui, irmãos. Pedro e Sam no Meet. O que os irmãos têm a nos falar? Pastor Elaine, Deus abençoe. Os irmãos aqui no Face, os irmãos que estão acompanhando, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade em nome de Jesus. Vamos lá, Samuel e Pedro, fala comigo. Bom, pastor, o senhor falou aí no final, né, sobre o joio ser os filhos do maligno que estão no mundo. Isso é verdade, né? E o senhor falou também que, né, estão em vários lugares, estão na escola, no trabalho, na igreja. E só que lá em Salmos 1:5 diz que os ímpios não iriam permanecer na congregação dos justos. Sim. E a gente vê que na igreja primitiva realmente Deus agia de maneira tão poderosa que até aqueles que tentavam esconder algo, Deus ia lá e manifestava, né? O caso de Ananias e Safira. E hoje em dia a gente vê igrejas assim, com pastores que fazem coisas muito piores do que Ananias e Safira e estão no altar, numa posição de autoridade. Sim. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Vamos lá. A primeira afirmação que você falou é que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Esse versículo, a primeira aplicação dele não é a nossa congregação aqui. Quando a palavra do Senhor fala de congregação de justos, quando ele fala quem subirá ao monte santo de Sião, quem habitará nas suas tendas, a aplicação é a aplicação eterna. A aplicação eterna. Então, não haverá, nunca haverá lugar para impiedade lá na eternidade. Não vai haver lugar para a eternidade. Então, essa é a primeira resposta. Eni, Deus abençoe. Olha. E a segunda resposta é: o que ocorre? O Senhor, ele é compromissado com a palavra dele. No caso de Ananias e Safira, foi uma questão mais marcante. Mas nenhum lugar onde o Senhor é realmente adorado, Jesus é realmente respeitado e a sua palavra é realmente ensinada, existe lugar para engano. Uma hora a casa cai. É porque lá em Ananias e Safira a casa caiu muito rápido, né? O cara, caiu torto. Mas tanto olhando para a palavra do Senhor, tanto olhando para a palavra do Senhor, quanto olhando para a história da igreja, uma hora a casa cai. Uma hora a pessoa que vive de engano, vive em mentira, vive em comportamento dúbio, colhe aqui esse comportamento. Ok? E a gente não pode esquecer, por exemplo, se a igreja primitiva fosse tão perfeita, Paulo não precisava ter escrito tantas cartas como escreveu. E a gente olha para as cartas do apóstolo Paulo e vê que havia sérios problemas nas igrejas no tempo dos apóstolos. Sérios problemas nas igrejas. Tão sérios quanto Ananias e Safira. De tal forma que o Senhor sempre está trabalhando para que o povo viva em santidade, viva de acordo com a palavra dele. Porque é desse modelo mesmo aí, verdade, pode ser, é verdade, pastor Elaine. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, porque, mas existem lugares que toda a igreja vive em piedade, é pelo simples fato de que a palavra não está sendo ensinada como deveria, na verdade nem lida, porque a gente está falando aqui para tentar facilitar, mas se lê a Bíblia ela explica a si mesma, é a primeira regra. Quem lê com o coração aberto, com a mente simples, de uma simples interpretação, consegue ouvir as verdades que estão nela. Então esse é o caso. Amém? Mas é bem interessante esse comentário. Porque às vezes a gente fica assim, mas meu Deus do céu, tem hora que a gente fica até em dúvida, mas Senhor, o Senhor disse na sua palavra, aconteceu com Ananias e Safira, a gente ouve acontecendo.
Acontece. Eu não sei se é a misericórdia do Senhor ou a gente tem acesso a menos informação, mas aqueles que vivem em impiedade, uma hora a casa cai. E quando eu digo impiedade, não é você errar e se arrepender, né? Que nós estamos falando para mais pessoas aqui, não é errar e se arrepender. É você realmente não querer um arrependimento, você achar que a sua prática é melhor que todas, que todos os ensinos de Jesus. Pedro, Pastor Elaine está aqui conosco, os irmãos estão aqui. Mais algum comentário? Em nome de Jesus. É possível o joio se tornar trigo ou vice-versa? É possível o joio se tornar trigo ou vice-versa. Muito bom. Essa parábola que nós estamos estudando agora, ela resume o início e o fim, ok? Então essa parábola, Patson Edson, Deus abençoe. A parábola do joio de trigo não está falando sobre o processo de salvação, ok? Se eu acreditar que é impossível que o joio vire trigo ou que o trigo vire joio, a gente tem que decidir não pregar mais a palavra de Deus. Se eu tenho a percepção de que é impossível uma pessoa mudar para melhor e para pior, para que existe evangelho? Se eu não acredito que as pessoas podem mudar, para que eu vou pregar a palavra de Deus? Então, é possível sim a pessoa que é joio virar trigo, e é possível que o trigo vire joio. É aquela palavra, aquele que ouve e crê a palavra de Deus tem a vida eterna. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo é poderosa para mudar a vida daqueles que nela creem. E quando a gente diz crer, a gente tem que entender o sentido contrário, aquele que vira toda a sua vida em direção a essa palavra. Então é possível sim. Senão a gente acreditava assim, quem nasceu salvo vai ser salvo. Quem nasceu ímpio vai ser ímpio. E então, no final das contas, nada que aconteça entre o início e o fim muda o final. E aí, para que pregar então? Então, para que ajudar o pobre, o necessitado? Para que orar, se ninguém vai mudar no final? Então, é possível sim. E nós cremos muito nisso. E faltaria espaço para a gente contar a história de várias e várias pessoas que foram mudadas graças ao Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe, capitão. E como o joio ele cresce um trigo, é possível confundir os dois? É possível. Isso é evidente, né? Como o joio cresce junto com o trigo, é possível confundir os dois? Quem mandou aqui? É Bíblia no povo. Vamos lá. A Bíblia diz que pelos seus frutos você conhece a árvore. Ninguém consegue manter uma máscara para sempre. Impossível. Por mais treinado que seja o espião, ninguém consegue manter uma máscara para sempre. Mas, em alguns momentos, é totalmente comum você confundir um pelo outro. A maior parte dos escândalos que nós temos é porque as pessoas confundiram joio com trigo. A maior parte dos escândalos. Então, é totalmente possível. E exigir, irmãos, uma espiritualidade além da conta, é exigir uma intelectualidade além da conta, você achar que você vai passar a vida toda aqui na Terra e em algum momento você não vai confundir alguém. Você ser precipitado no seu raciocínio. Infelizmente. Claro que ser permeando pela palavra, olhando o que a Bíblia diz e comparando com sua vida primeiro e com a vida dos outros, é muito difícil de ser enganado. Mas em algum momento a gente sempre vai encontrar com um joio que parece muito com trigo. Então é interessante, existe confusão. Porque se não existe essa confusão, ficava fácil, né? As pessoas falam assim,
Pastor é joio, pastor é trigo, igreja é joio, igreja é trigo. E aí, por conta disso, a pessoa escolhia, né? Mas não, infelizmente, a gente pode ser enganado. Todos nós podemos. E Lucas, Eu? e o joio é uma erva que tem muita semelhança com o trigo, não é? Não, Elas são bem parecidas. muito parecido. Assim, tirando aquelas questões da diferença que o povo usa para pregar, tirando o vento, que o trigo é o joio é mais duro, e tirando a semente é igual. É igual. É igual, por exemplo, para nós, no nosso contexto aqui da nossa região, mandioca amarga e mandioca boa. Cara, tudo igual. Você só descobre na hora que você cozinha ela, que você vai comer e fala, pô, moça. Aí, pô, na hora de provar. É na hora de provar. Para aqui tá uma coisa mais perto da nossa região aqui, se fosse comparar, né? A mandioca brava e a mandioca boa de fazer com batata, uma vaca atolada. Então, a gente só descobre na hora que prova. Então, é isso. Existem pessoas que vão manter a sua aparência de trigo e, infelizmente, com muitas advertências de Cristo, ela vai manter a aparência de trigo até ser jogada no fogo do inferno. E por isso é importante também, não só o líder da igreja, mas com certeza os líderes e, né, quem está liderando a igreja, também os membros, todos conhecerem muito da palavra e terem intimidade com Deus, porque essa pessoa ela vai se passar por um trigo, ela vai ter aquela aparência, e a palavra já alerta que até Satanás passa por anjo de luz. Então, se a pessoa ela não estiver esperta, ela vai estar andando com um inimigo, uma pessoa usada pelo diabo, sem estar percebendo, né? E o joio ele colocava a perder toda a plantação. E aí é aquela questão. A palavra de Deus é muito objetiva no julgamento. Por exemplo, pegar um exemplo bem simples. Que eu já mandei para vocês os textos. Sobre os ministros. Convém ao ministro que seja irrepreensível. E a lista é objetiva. O apóstolo Paulo em Romanos diz assim, em Coríntios, eu quero que vocês se afastem dos maledicentes, dos que vivem em prostituição, dos que roubam, dos que enganam. E o apóstolo Paulo dá uma lista detalhada. E as pessoas falam assim, eu vou me afastar de tudo aí. O apóstolo fala, não. Eu não quero que vocês se afastem de todo mundo. Eu quero que vocês se afastem daqueles que se dizendo cristãos. Aí a gente faz sempre o contrário. A gente se afasta daqueles que não se dizem cristãos, que têm essas práticas, e vive ao lado daqueles que se dizem cristãos e desprezam a palavra de Deus. Então, assim, é possível ser enganado? É. Mas a palavra de Deus é muito objetiva. É muito clara, para não deixar a gente confundido nesse mundo. Opa, calma aí. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Mexer com o ser humano não é fácil, por isso precisamos buscar discernimento do Espírito, né, pastor? Isso é sempre. A palavra de Deus deixa muito bem clara, mas a comunhão com o Senhor é importante também. Riu aí, Leandro? O que foi? Amém, irmãos? Algum acréscimo? Complemento? Comentar? Eu tava pensando aqui, Lucas. Sim. Eu queria que você me respondesse se faz sentido biblicamente, porque na parábola aqui, né, o cego pergunta ao Senhor se ele poderia ir lá retirar o joio. Sim. Aí o Senhor fala para não, né? Sim. Para que ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Aí ele fala para deixar crescer os dois juntos até a colheita e tal. Isso. Eu estava pensando naquilo que Paulo fala lá em Romanos 9 sobre os vasos da ira e os vasos de honra. Então, será que aqui ele fala para não arrancar, né, a gente entendendo que os joios são os filhos do maligno? Sim. Para não arrancar eles, porque através deles Deus vai manifestar a ira dele, né, e a glória, vai glorificar o nome dele através da ira dele. E através dessas pessoas também, como a gente sabe que até o inimigo está sujeito à vontade do Senhor, através dessas pessoas os crentes também são aperfeiçoados, não é? Através das provações, das perseguições dessas pessoas também, que são joio,
os crentes vão sendo aperfeiçoados, porque essas pessoas meio que forçam os crentes a buscarem mais o Senhor e se prepararem mais a palavra. Não. Não é? Não. Não? Não. Não. Vamos lá. É aquela questão. Nós estamos falando o seguinte. Deus nunca projeta o mal para poder fazer o bem. Nunca. Sim. Nunca. Nunca. Jesus nunca projeta o mal para fazer o bem. Deus nunca projeta o mal para fazer o bem. Deus nunca projeta o mal para fazer o bem. Isso é claro. Então, por exemplo, então beleza, Deus projetou que acontecesse uma coisa ruim comigo, bem ruim para acontecer. Não, Deus projetou que alguém me roubasse para que eu pudesse ser mais humilde. Não. O que acontece é que nada foge do controle de Deus. Então Deus, vamos dizer assim, que ele aproveita dessas situações, por causa que ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então Deus respeita que as pessoas querem ser más e as atitudes más delas vêm contra nós, e a gente aproveita e ele aproveita para aperfeiçoar o nosso caráter. Mas a gente nunca pode fazer essa ponte direta. As coisas ruins são porque para ser melhor. Então, porque Deus fala assim, foi da vontade de Deus que eu não me fosse salvo, que eu não me convertesse, que eu não desse uma resposta positiva ao Evangelho, para que eu fosse espinho na sua vida e você fosse um crente melhor. Se você inverter um raciocínio, é isso que você está falando. Isso que você está falando. E lá em Coríntios, Jesus diz assim, os vasos de honra são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então a diferença não é que o Senhor predestinou vasos de honra e vasos de coisa. Está tudo ligado à sua resposta à palavra. Então se você responde à palavra, você é vaso de honra. Se você não responde à palavra, você é vaso de desonra. Se você responde à palavra, você é trigo. Se você não responde à palavra, você é joio. E assim segue. Assim segue. Dentro dessas situações, isso acaba nos fortalecendo, mas a gente não pode falar que é uma ponte direta. Uma ponte direta. Você entendeu? Entendi, Lucas. Não sei se está certo, mas essa passagem de vaso de honra e de desonra está no livro de 2 Timóteo. Não é Romanos, não. Não. Não sei se você está falando da mesma. Não, mas repete. Romanos 9 fala também. Repete. Então, eu vou encerrar aqui, irmãos. Calma aí, David. Eu vou encerrar aqui no Instagram e no Facebook e a gente continua aqui no Meet. Meus irmãos que estão aqui no Instagram, Deus abençoe ricamente. Muito obrigado por ter participado. Essa mensagem vai estar no Facebook, no YouTube, para os irmãos poderem assistir mais. Que o Senhor recompense a sua vida com paz, com graça e com a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço em nome de Jesus.